Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque muitos há. Ainda quando estava na igreja de Filipos, seja nos primórdios de sua fundação ou no desenvolvimento dos trabalhos evangelísticos e ainda no andamento da obra de Deus naquele lugar, que o apóstolo já advertia ao povo de Deus naquela igreja sobre os que se posicionavam contra o verdadeiro cristianismo. Assim como os judeus se levantaram contra o próprio Senhor Jesus no seu ministério, até que o mataram por meio da dolorosa crucificação. Do mesmo modo, os inimigos do Evangelho da Verdade continuavam investindo contra o avanço da Igreja de Cristo Jesus no mundo gentílico por todos os meios. E isso faziam através das perseguições e prisões e até morte dos líderes do cristianismo e dos servos do Senhor Jesus. Porque muitos há, dos quais o autor se refere aos judaizantes que rejeitaram o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eles que incitaram as autoridades romanas para que condenassem ao Salvador do mundo, o Cristo de Deus, o Messias. Paulo também escreve sobre os falsos mestres gnósticos, que com suas filosofias religiosas do engano tentavam confundir a mente dos cristãos fracos na fé. Por fim, ele também acusa os líderes das seitas heréticas e chefes das religiões pagãs e naturais, que lutavam para reaver os adeptos de suas religiões que se converteram ao verdadeiro cristianismo. Eu digo verdadeiro por ser a religião de Cristo Jesus. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, quando ainda estava entre os irmãos de Filipos, o apóstolo Paulo gastou tempo em combater estes inimigos do cristianismo, ensinando a igreja de Cristo Jesus naquele lugar a respeito dos hereges que se infiltrariam no meio do povo de Deus para semearem suas ervas daninhas com filosofias de perdição. Não foi somente uma ou duas vezes que o apóstolo alertou a igreja de Cristo na cidade de Filipos sobre estes opositores do Evangelho das Boas Novas de Cristo Jesus, mas por muitas e diversas vezes os ensinos foram transmitidos sobre estes infiltrados nas igrejas, não somente de Filipos, mas em muitas comunidades cristãs. Os hereges tentavam atrapalhar a obra de Cristo Jesus. Porque muitos há,
dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando. Como o autor estava ausente da igreja de Filipos, por se encontrar preso por amor ao Evangelho de Cristo, uma profunda tristeza se abatia sobre a alma do apóstolo Paulo. Movido pelas grandes preocupações de que os hereges conseguissem enganar alguns dos servos de Cristo com suas filosofias do engano, levando assim a muitos a se desviarem da graça de Deus por intermédio de Cristo e da nova aliança de Deus com os filhos dos homens, mas principalmente com a igreja remida de Cristo Jesus. A preocupação do apóstolo era tanta que ele chegou a chorar de tanta tristeza. Tudo isso demonstra o grande amor que Paulo tinha por aquela igreja querida, pelos seus filhos na fé. O apóstolo se preocupava e desejava de maneira muito intensa o bem-estar daquela comunidade cristã e o seu combate. As suas recomendações é para que as lideranças daquela igreja, bem como os servos de Cristo, tivessem cuidado para não serem enganados pelos hereges. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos. O império das trevas tomava conta dos opositores do cristianismo, ao ponto de serem usados para combaterem de forma terrível contra a igreja do Senhor Jesus. Nesta época, quem se declarasse seguidor do Evangelho, das Boas Novas e, portanto, do cristianismo, era considerado inimigo do Império Romano e das religiões oficiais de Roma. Milhares de cristãos foram presos, condenados injustamente e mortos por confessarem a sua fé em Cristo Jesus. Finalmente, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo Jesus. Os judaizantes procuravam provar pela lei e os documentos religiosos das Escrituras dos judeus que o Jesus de Nazaré não era o Messias prometido no Velho Testamento. Com isso, todos os opositores do cristianismo buscavam desfazer o que Cristo havia ensinado, bem como os seus apóstolos e escritores do Novo Testamento. Era, de fato, uma injusta batalha espiritual, social, religiosa, porque os cristãos não atacavam ninguém, não eram inimigos de ninguém, mas os judeus, os gnósticos, os romanos, os chefes das falsas religiões daquela época, todos se levantavam contra o verdadeiro cristianismo, combatendo assim a fé dos discípulos de Cristo na obra perfeita de redenção realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.